Olá, eu sou Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional do lacconcursos.com.br e agora a gente vai conversar sobre o Supremo Tribunal Federal. Dentro da estrutura de organização dos poderes, organização do Poder Judiciário, a gente fala agora do STF, o tribunal mais importante do Judiciário brasileiro, do Judiciário Nacional, que a gente chama de Suprema Corte, né? Lá no artigo 101 ao 103b da Constituição, nós encontramos informações valiosas e importantes sobre o Supremo Tribunal Federal, informações como a sua estrutura, competências. Vamos encontrar assunto do CNJ, do controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes e outros que a gente conversa começando por essa aula. Quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, alguns assuntos ganham destaque. Por exemplo, a composição do Supremo, como se compõe o Supremo Tribunal Federal, quem são os ministros do STF, a competência que é dada ao Supremo Tribunal Federal, o que ele pode julgar, o que ele pode fazer, e ainda o CNJ, que não é órgão do Supremo Tribunal Federal, mas está na Constituição, no artigo 103, muito próximo de todas as competências do STF e da estrutura do STF. Então a gente vai estudar nesse bolo, nesse conteúdo, nesse conjunto de regras chamada STF, também vamos estudar o CNJ, que não é órgão do STF, tá bom? Supremo Tribunal Federal. A Constituição Federal dispõe sobre o STF no artigo 101 ao 103A, basicamente. Essa previsão trata da composição e da competência do STF. A gente vai ver no 103B o CNJ. Por isso que eu coloquei ali o CNJ, tá? O artigo 101 da Constituição Federal estabelece regras básicas de composição do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, quem faz parte do Supremo, quem são os ministros, idade, pode ser brasileiro nato, pode ser brasileiro naturalizado, tem que fazer concurso, como é que chega no STF? Isso tudo a gente encontra aqui no artigo 101, quando a gente fala da composição. A função principal do Supremo Tribunal Federal, a grande missão constitucional do Supremo Tribunal Federal é essa aqui, ó, guardião da Constituição da República de 1988. Tem um vigilante da Constituição que é chamado STF. Ele fica de olho em tudo que acontece na Constituição da República e na legislação brasileira. Se alguma norma da legislação brasileira contrariar o texto da Constituição, o Supremo Tribunal Federal será acionado para se manifestar e dizer: contraria a Constituição, é inconstitucional. Não contraria a Constituição, é constitucional. Essa é a grande responsabilidade do Supremo Tribunal Federal desde o Brasil Império, em 1891, quando ele foi criado. Na composição do STF, a gente tem um número X de ministros. São apenas 11 ministros. A Corte Judiciária mais importante do Brasil possui apenas 11 ministros. Não há suplente para cada ministro. Se o ministro faltar, tem que dar um jeito, né? Se não houver como conduzir os trabalhos sem a presença do ministro, faltante, eu tenho que convocar um magistrado do STJ para que ele possa assumir a vaga temporariamente. É o que a gente chama de substituição por convocação. Digamos que o ministro adoeceu, viajou em missão oficial, enfim. Por alguma razão ele não pode estar presente. Aí eu posso chamar, posso convocar. Mas eu só vou convocar para substituir naquele momento, naquele ato, quando o ato não puder ser praticado sem a presença do ministro. Quem são os ministros do STF? São cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 65 anos. Então, nenhum cidadão brasileiro com menos de 35 entra no Supremo. E nenhum cidadão brasileiro com mais de 65 entra no Supremo. Aos 35 anos, a idade mínima para entrar. E eu fico até quando? Até os 75 anos, quando aparece a aposentadoria compulsória.
Pô, cabeça, mas não são 70? Não, meu amigão, já mudou essa regra e a gente já viu aqui quando a gente estudou administração pública. Agora são 75 anos. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não tem concurso público. Não. Você precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. Você não vai passar num concurso para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Estou falando isso não é porque eu estou dizendo que você não tem capacidade para isso, é porque não existe concurso para isso. As indicações do Supremo Tribunal Federal no Brasil são indicações políticas. O presidente da República nomeia após a aprovação do Senado. Então, os requisitos para o presidente da República nomear um ministro do Supremo Tribunal Federal são baseadas em questões políticas. Não tem concurso. Aliás, não se exige, segundo o texto constitucional, que o indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal tenha pelo menos o curso de Direito. É sério que eu estou falando, não é zoação não estou zoando não. Não tem o requisito ser bacharel em Direito. Não tem isso. Não tem. Exige-se notável saber jurídico. Não é para qualquer Zé das Couve, não é para qualquer Rodrigo Belmonte, entendeu? Não, é para o cara que é o suprassumo do direito no Brasil, né? São pessoas muito intelectualizadas, com conhecimento jurídico incomum, para eles poderem ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E além de tudo, eles precisam ter reputação ilibada. Ou seja, tem que ser um exemplo de cidadão, um exemplo de profissional. Não pode ter uma vírgula manchando o currículo dele, né? Caso contrário, ele é descartado. A escolha e nomeação entre brasileiros natos. Ainda falando da composição do STF, a escolha e nomeação ocorre entre brasileiros natos. Eu não tenho como nomear ministros do Supremo Tribunal Federal que sejam brasileiros naturalizados. O cargo é privativo de brasileiro nato. Uma das diferenças entre brasileiros natos e naturalizados, previstas no artigo 12 da Constituição da República, é justamente o fato de que existem cargos que são privativos de brasileiros natos. Um desses cargos se chama ministro do Supremo Tribunal Federal. Aprovação pelo Senado por maioria absoluta. O presidente da República não nomeia o ministro do STF sozinho. Ele não pode fazer isso. Ele precisa necessariamente da aprovação do Senado. Então, no Senado, o candidato, digamos assim, a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele será sabatinado pelo Senado. Ele será questionado sobre questões pertinentes à atividade do Supremo. O correto é que ele fosse questionado como uma prova oral de concurso público para a magistratura. Questionassem ele sobre questões jurídicas, sobre questões políticas, sobre questões constitucionais. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Nomeação pelo presidente da República. Então, vejam só. O ato de nomeação é um ato complexo. Por que ele é um ato complexo? Não é composto, é complexo. É como se a gente estivesse falando aqui de atos administrativos. A gente tem atos administrativos simples, atos administrativos compostos e ato administrativo complexo. A nomeação de um ministro do STF é um ato administrativo complexo, porque ele depende de aprovação de um órgão que se chama Senado, com a aprovação da maioria absoluta, e somente após essa aprovação do Senado é que o presidente da República pode nomear. Então eu tenho dois atos para formar um, na verdade, né? E esses dois atos são emitidos de instituições diferentes, vontades diferentes. Por mais que o presidente da República queira nomear, se o Senado não aprovar, se o Senado não aceitar aquela nomeação, não vai nomear, não vai rolar a nomeação, tá? Então, esse é um exemplo de ato complexo. Olha só que bacana esse desenho aqui, ó. Ministro do STF não precisa ser bacharel em direito, e não precisa mesmo. Basta que ele tenha notável saber jurídico. E nós já tivemos na história do Supremo Tribunal Federal, na vigência da Constituição Imperial de 1891, nós tivemos um médico baiano chamado Barata Ribeiro, ele foi ministro do Supremo. Depois de muita discussão,
o próprio Supremo retirou ele da função de ministro e declarou a nulidade de todos os votos que ele tinha se manifestado. Porque ele era médico, ele não era bacharel em Direito. Mas o fato é que não existe esse requisito bacharel em Direito na Constituição. Né? E isso é importante. Já pensou o Tiririca, ministro do STF, notável saber jurídico? Ele não... Terrível, né? Pior que tá, não fica. E ficou, né? O Tiririca falou que não ia ficar, mas ficou. A competência do STF, a gente viu, acabou de ver a composição. Quantos ministros eu tenho? Agora eu vou estudar, nós vamos estudar, na verdade, a competência do Supremo Tribunal Federal. E ela se divide basicamente em duas. Competência originária e competência recursal. Competência originária e competência recursal. A competência originária diz respeito às ações que só podem ser ajuizadas diretamente no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se eu quiser processar um presidente da República por um ato que ele tenha praticado, um ato criminal que ele tenha praticado, se houver a possibilidade de promoção dessa ação contra ele, a ação será diretamente no Supremo Tribunal Federal. Se eu quiser ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por violação da Constituição Federal, eu ajuizo na competência originária do Supremo Tribunal Federal. Tem que ajuizar lá, direto em Brasília. Tá? Se eu quero discutir súmulas vinculantes, é só no Supremo Tribunal Federal que são discutidas súmulas vinculantes. Competência recursal. Aí é diferente, eu não vou ajuizar uma ação, eu vou chegar até o Supremo Tribunal Federal por meio de recursos. A minha ação, por exemplo, é da Justiça Comum lá de Goiânia. De tanto eu recorrer, eu bati na porta do Supremo Tribunal Federal. Isso é perfeitamente possível. Essas competências estão em lugares distintos. A gente tem no artigo 102, inciso 1, competência originária. No 103, letra A competência originária é para formar súmulas vinculantes. Isso aqui, inclusive, é uma aula específica nossa. Na aula de hoje, a gente vai estudar o 102, inciso 1 e o 102, inciso 2 e 3, que falam da competência recursal. Vamos lá? Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal julgar, processar e julgar a DIN de lei ou ato normativo federal ou estadual, ou a DC de lei ou ato normativo federal, ou ainda a DPF, da forma da lei. O que é a DIN? A DIN é a ação direta de inconstitucionalidade. Ela também é conhecida como ADI. Ela só pode ser utilizada para questionar uma lei ou um ato normativo federal ou estadual que de alguma forma viole a Constituição Federal. A ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Ela só pode ser ajuizada para dizer que uma lei ou um ato normativo federal são constitucionais. A gente fala que elas são ações antagônicas. Uma que é a declaração da inconstitucionalidade e a outra que é a declaração da constitucionalidade. Só dessa letra A nós temos uma aula gigante para tratar de controle de constitucionalidade, que vem aí na sequência, tá? Nós vamos esgotar o assunto Supremo Tribunal Federal. A DPF, o que é a DPF? Arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma outra ação subsidiária à DIN e à ADC que é possível utilizar para discutir alguma inconstitucionalidade. Muitas vezes eu tenho que discutir a inconstitucionalidade de uma lei municipal. Cabe a DIN? Não, porque a DIN é só para lei ou ato normativo federal ou estadual. Cabe a DC? Não, porque a DC é só para lei ou ato normativo federal. Nem o estadual cabe na DC. Então, para todos os demais casos, eu posso chegar no STF com uma DPF, ação de descumprimento de preceito fundamental. Alguma norma, algum ato, algum decreto, alguma situação está descumprindo a Constituição da República em algum dispositivo. Pode ser municipal, estadual, federal e distrital. E aí eu utilizo uma DPF, tá? Mas isso aqui é assunto para uma aula inteira. A gente vai ter na sequência. Nas infrações penais comuns,
O presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Se eu quiser processar criminalmente o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, senadores e deputados federais, os ministros do próprio STF e o Procurador-Geral da República, eu tenho que ajuizar uma ação lá no Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente chama de competência originária. A ação tem origem no próprio STF, não chegou ao STF por meio de recursos. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas, ressalvado o que dispõe o artigo 52, inciso 1, os membros de tribunais superiores, dos tribunais de contas da União e os chefes de missão diplomática em caráter permanente. Olha só, muito cuidado com esse dispositivo aqui. A letra C do artigo 102, inciso 1. Nas infrações penais comuns serão processados os ministros de Estado, os comandantes das Forças Armadas e também na situação de crime de responsabilidade. Desde que, no crime de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes das Forças Armadas não sejam julgados no Senado por impeachment. Quando a gente estudou nas competências do Senado, a competência do Senado para julgar o processo de impeachment, que é o crime de responsabilidade administrativa, nós estudamos que o presidente da República e o vice-presidente da República podem ser julgados no Senado por crime de responsabilidade, que essa é uma competência do Senado, crime de responsabilidade administrativa. E há, no artigo 52, inciso 1, o seguinte ponto. Os ministros de Estado e os comandantes de Forças Armadas também poderão ser julgados no Senado por crime de responsabilidade, desde que o ato deles, o crime de responsabilidade que eles praticaram, seja conexo. O ato que eles praticaram é conexo com atos do presidente da República. Aí, nessas circunstâncias onde há conexão, eles não são julgados no Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade administrativa. Eles serão julgados lá no Senado. Mas só serão julgados no Senado se o crime de responsabilidade administrativa que eles forem acusados tiver conexão com o crime de responsabilidade administrativa que o presidente da República é acusado. Cabeça, digamos que os ministros de Estado e comandantes das Forças Armadas praticaram um crime de responsabilidade administrativa sem conexão, sem nenhuma ligação com atos do presidente da República. Então eles vão ser julgados no STF? Aí sim, por crime de responsabilidade serão julgados no STF. Muito cuidado com esse artigo 52, inciso 1, tá? Que outras ações cabem diretamente no Supremo Tribunal Federal? Habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, mandado de segurança e habeas datas contra atos do presidente da República, da mesa do Senado, da mesa da Câmara, do TCU, do PGR e do próprio STF. Digamos que o presidente da República, ou um senador, ou um deputado federal, ou um ministro de Estado, ele está sendo perseguido por alguém, por algum ministro. E aí ele pode ajuizar um habeas corpus diretamente no STF para garantir que ele não vai sofrer um abuso, uma ilegalidade na sua liberdade de locomoção. Litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, Estado, DF ou território. Sempre que eu tiver uma discussão judicial entre o Estado estrangeiro ou um organismo estrangeiro, por exemplo, a ONU, a OMC, a OMS e a União, a bronca vai direto no Supremo Tribunal Federal. É uma discussão entre a França, a República da França e o Estado de Goiás. A discussão vai direto para o Supremo Tribunal Federal. É uma discussão da ONU com o Distrito Federal. Vai direto para o Supremo Tribunal Federal. E se nós tivéssemos território discutindo com a OMC? Direto no Supremo Tribunal Federal.
Causas e os conflitos entre a União e os Estados. A União está brigando com os Estados por alguma razão. Supremo Tribunal Federal. A União e o Distrito Federal. Vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Ou entre uns e outros. O Estado de Goiás está brigando com o Estado de Mato Grosso por uma questão de terras. O Estado de Goiás diz que Barra do Garças pertence ao Estado de Goiás. Mato Grosso diz que não. Que Barra do Garças pertence ao Mato Grosso. Eles estão discutindo uma linha territorial. A briga vai ser lá no Supremo Tribunal Federal, tá? Extradição solicitada por Estado estrangeiro. Buritona, meu amigão, passa a marca-texto nesse aqui. Cabeça, por que, Cabeça? Qual que é a importância disso aí, Cabeça? Tem nada demais? Os outros ali que você falou de briga de Estado com Estado, briga de união com alienígena, vai tudo pro STF, que é mais chatinho. Agora esse aí, qual que é o problema, Cabeça? Qual que é o problema, Cabeça? Aqui, ó, meu amigão, é o seguinte. A extradição solicitada por Estado estrangeiro é processada no Supremo Tribunal Federal. Por que é que eu estou pedindo para você marcar esse dispositivo, passar um marca-texto aí? Porque agora em 2016, o Supremo autorizou a extradição de uma brasileira a cumprir pena nos Estados Unidos. Ela era brasileira nata, ela foi morar nos Estados Unidos com o marido dela, que era um norte-americano, e chegando lá nos Estados Unidos ela disse assim, eu quero ser norte-americana. E aí os Estados Unidos falou, tudo bem, eu te reconheço como cidadã naturalizada norte-americana, estadunidense, mas você deixa de ser brasileira. Tudo bem, fechou, eu quero isso, então tá bom. Ela matou o marido dela nos Estados Unidos e fugiu para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, ela pediu o quê? A nacionalidade originária dela. Ela queria voltar a ser brasileira nata. Aí o ministro da Justiça disse o seguinte, não, você abriu mão da nacionalidade originária, você não é mais brasileira nata, agora você é uma brasileira naturalizada. Eu te reconheço como brasileira naturalizada, não como brasileira nata. E ela foi brigando até chegar no Supremo. Chegou lá no Supremo, o que aconteceu? O Supremo falou assim, olha, você abriu mão da sua nacionalidade originária para viver nos Estados Unidos. Você quis ser estadunidense, você quis ser norte-americana. Tudo bem, nós respeitamos isso, mas você quis. Não foi uma imposição dos Estados Unidos, né? E agora você volta para o Brasil e quer ser declarada brasileira? Nata? Não, você é naturalizada, no máximo. Depois disso, veio um pedido de extradição dos Estados Unidos. Falou, olha, essa cidadã que está aí no Brasil, ela é norte-americana, ela praticou um crime de homicídio aqui nos Estados Unidos e nós estamos pedindo a extradição dela. Aí ela falou, não, eu sou brasileira nata, não posso ser extraditada. Não posso ser extraditada, porque nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. E aí, nesse ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal deu a seguinte decisão. Você abriu mão da nacionalidade. Você é brasileira naturalizada e cometeu um crime antes da naturalização. Portanto, até mais, vaza, você vai cumprir sua pena nos Estados Unidos. E mandou de volta. Ela foi extraditada. Então eu estou pedindo para você marcar isso, não por conta dessa competência específica, mas porque assuntos, questões sobre extradição, sobre nacionalidade, sobre poder extraditar um brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, vai exigir o conhecimento de que a extradição é feita no STF. Isso está na moda. Então é possível que o examinador te pergunte dessa competência. Belezinha? Habeas corpus, quando o coator for tribunal superior ou quando o coator for paciente, quando o coator ou paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Então, ações como habeas corpus, ações como mandado de segurança, habeas datas, que tem aí como autores ou como réus, presidente da República, ministros, senadores, deputados, procurador-geral da República, ministro do TCU, vai tudo para o Supremo Tribunal Federal. Revisão criminal e ação rescisória dos seus julgados, também é no Supremo. Reclamação para preservação da sua competência. Isso aqui é um outro ponto da aula que a gente vai falar junto com súmulas vinculantes, os pedidos de reclamação. O que acontece? Às vezes o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão e algum tribunal inferior porque eu digo inferior porque está abaixo do STF,
um tribunal como o STJ ou um TRF, cumpre o posicionamento do STF. Aí eu posso bater na porta do STF bem fofoqueiro e falar assim: ô STF, aquele tribunal ali não está cumprindo sua decisão. Vim reclamar, que isso está me causando prejuízo. Aí o STF chama aquele tribunal e fala: não é assim não, eu dei a decisão, você tem que cumprir. Tá? A execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados, ou aquela que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos, ou sejam direto ou indiretamente interessados. Um exemplo aqui de uma ação que pode rolar no Supremo Tribunal Federal. Auxílio moradia dos magistrados. Nenhum magistrado no Brasil tem imparcialidade para julgar, pois todos têm interesse no auxílio moradia. São 4 mil e tantos reais de indenização. É muita grana para indenização para moradia, né? Então, uma ação que questione essa verba, esse pagamento, vai ser discutida no Supremo Tribunal Federal. Só lá. Os conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais, ou entre tribunais superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal. Digamos que o STJ está discutindo, sei lá, com TJ de Mato Grosso, para dizer quem que é competente. Nesse caso, quem vai decidir é o STF. O STJ está discutindo com o STF para saber quem é competente em determinado assunto. Nesse caso, a discussão vai para o STF também. Tá? Então, quando alguns tribunais não se acertam, a discussão vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. O pedido de medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade. Isso a gente estuda na nossa aula de controle de constitucionalidade. Vai ser direto no STF. Mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado, da mesa de uma dessas casas legislativas, ou do TCU, ou dos tribunais superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal. O mandado de injunção nesses casos aqui vai direto para o Supremo Tribunal Federal. As ações contra o CNJ vão direto para o Supremo Tribunal Federal. O artigo 103A fala das súmulas vinculantes, que é uma competência originária do Supremo Tribunal Federal. A gente vai tratar isso numa aula específica. Agora, sobre a competência recursal. Eu consigo chegar ao Supremo Tribunal Federal não porque eu ajuizei uma ação lá no Supremo, porque seria uma competência originária, mas eu chego no Supremo Tribunal Federal porque eu recorri tantas vezes que a ação chegou lá no STF. Então, olha só. Competência recursal do STF, processar e julgar em recurso ordinário habeas corpus, mandado de segurança e habeas datas e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores. Se denegada a decisão. Então eu ajuizo um habeas corpus diretamente no STJ, que é um tribunal superior, e o STJ nega a minha decisão. Não concedo habeas corpus para você. Então eu posso me utilizar do recurso ordinário constitucional, a gente chama de ROC, ROC, podemos utilizar do ROC para recorrer pelo recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal e falar assim: Supremo, eu ajuizei um habeas corpus no STJ e o STJ negou a ordem de habeas corpus para mim. Eu vim aqui recorrer porque o STJ está errado. E aí o Supremo vai ter que dizer se você tem razão ou não. Mesma coisa o mandado de segurança e o habeas datas. Crimes políticos. Não tem nada a ver com crime de responsabilidade administrativa. São crimes de motivação política. E aí vai direto o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tá? Processar e julgar, recurso extraordinário. Esse é o caso mais interessante que a gente tem de recurso. As pessoas, quando vão para a justiça discutir uma causa qualquer, elas não têm ideia de que a decisão dada pela Justiça de Primeiro Grau, lá da cidadezinha de Colniza, no interior do Mato Grosso, pode chegar no Supremo Tribunal Federal. Como assim pode chegar no Supremo, cabeça? O juiz de Colniza dá uma decisão, e aí você não concorda. Você recorre para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Aí o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também dá uma decisão que você não concorda. Você pode recorrer lá para o Supremo Tribunal Federal. Mas para recorrer lá para o Supremo Tribunal Federal, você vai precisar se utilizar do que a gente chama de recurso extraordinário. Causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida e repercussão geral de questão constitucional. Então, quando eu tenho uma decisão dada em única instância, por exemplo, no STJ ou no TRF, uma ação originária do TRF é só lá aquela decisão, o recurso vai para o STF. Ou última instância, eu comecei brigando lá em Colniza, aí fui para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que foi minha última instância, e aí eu posso subir direto para o Supremo Tribunal Federal. Ou quando a discussão que eu tiver, seja no TJ, seja no TRF, de alguma forma tenha repercussão geral. O que é repercussão geral? O Supremo elege alguns temas que são de interesse geral, e ele vai só admitir recursos extraordinários quando aquilo que você está discutindo está elencado nessa lista de assuntos que tem repercussão geral. Ah, não está na lista de assuntos que tem repercussão geral, então esquece, você não vai conseguir mandar um recurso extraordinário para lá. Porque se o recurso extraordinário não estiver nessa lista, o assunto precisa ser incluído na lista de repercussão geral, para depois você conseguir subir com um recurso extraordinário. Outros requisitos que você tem que observar para ter um recurso extraordinário: contrariar dispositivo da Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição e julgar válida lei local contestada em face da Constituição. O que é isso aqui? Se a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso contrariou um dispositivo da Constituição, você pode recorrer por recurso extraordinário para o STF. Ou, se a decisão do TJ de Mato Grosso declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, essa decisão pode ser objeto de recurso extraordinário no STF. Ou então o Tribunal Regional Federal julgou válido um ato ou lei ou ato do governo local contestado em face da Constituição. Ele disse que a norma é boa, é regular, eu posso recorrer diretamente para o STF porque a norma, na verdade, contraria a Constituição Federal. Ou ainda, julgar uma lei válida, uma lei municipal contestada em face da Constituição. Eu posso ir lá para o STF com recurso extraordinário. Então, toda decisão que, de alguma maneira, violar isso aqui, ou atender esses requisitos, na verdade, é atender os requisitos, ela pode ser discutida mediante recurso extraordinário lá no Supremo Tribunal Federal. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é assunto da nossa aula de controle de constitucionalidade. Então a gente não vai nem discutir isso aqui, tá? A gente vai discutir isso na aula de controle de constitucionalidade. E as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF na ADIM e ADC produzirão eficácia contra todos, efeito vinculante. E esse assunto aqui de ADIM e de ADC, a gente vai trabalhar em detalhes na aula de controle de constitucionalidade. Ela é um pouquinho mais pesada, mais puxada, mas vale a pena a gente assistir porque você não vai mais ter problema em questão de concurso público no que diz respeito a controle de constitucionalidade, tá bom? Como a gente estava falando, o recurso extraordinário ele terá que demonstrar a repercussão geral. Se não demonstrar a repercussão geral, não vai subir o seu recurso. Olha só, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Então, se a discussão não for incluída numa repercussão geral com a reprovação de 2/3 dos membros da casa, o recurso está indeferido de cara já, tá bom? Esses são requisitos, são assuntos vinculados à competência recursal e originária do Supremo Tribunal Federal. Em questões de prova, é só decoreba, tá? É só decoreba. O examinador não alopra nessas competências. Ele pergunta se a competência é ou não é. Então, a leitura contínua dessas competências é a dica de estudo. Exclui daí quem?
controle de constitucionalidade, que esse é um tema específico, é uma aula específica que a gente vai ter daqui a pouquinho, tá bom? Te aguardo nessa próxima aula, meu amigão. Forte abraço, bons estudos e até daqui a pouquinho. Olá, meus amigos, sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial. Você acabou de assistir uma aula demonstrativa aqui do Lá Concurso, uma aula específica para o concurso do TRE Paraná 2017. Nós aqui do Lá Concurso, nós separamos apenas, olha só, 30 aulas do nosso curso. Este curso nós vamos perfazer aí mais de 130 aulas para vocês, ó. Mais de 130 aulas, nós separamos apenas 30 aulas do nosso curso e colocamos como demonstração no YouTube para que você aí avalie a qualidade do nosso curso. O nosso curso completaço do Lá Concurso TRE Paraná 2017 por apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Você vai ter um curso completaço com esses professores que você acabou de assistir. Gente, melhor custo-benefício da internet e espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique LAC.